Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de História. Eu espero que você tenha feito a higienização das suas mãos, tenha organizado o seu material, tenha separado os seus livros de História. Nós vamos precisar dos dois, tá certo? Para a gente iniciar o nosso trabalho. Para começar, pessoal, a nossa aula de História de hoje, nós vamos começar com a correção da tarefa de casa, que a tia Adriana pediu que você fizesse o cabeçalho no seu caderno, não foi? E o tema era patrimônio cultural. Você deveria colar a ficha do patrimônio cultural em seu caderno, fazer a leitura e o grifamento das partes mais importantes. Lembrando, pessoal, que vocês precisam fazer o estudo diário. Quando a tia Adriana pediu que lesse aquela atividade, né? Fizesse a leitura da atividade e grifasse, é porque eu quero que vocês estudem. O estudo precisa acontecer diariamente, para o seu conhecimento, né? Para você ter o conhecimento daquele assunto previamente. Então você precisa estudar, não fique esperando só momento de ficha avaliativa. O importante não é só estudar para isso. Claro que a gente estuda para fazer ficha avaliativa, mas não é o foco primeiro. O primeiro foco, o primeiro objetivo em estudar é que você aprenda o conteúdo. Então, como lá aquele combinado nosso de sala de aula, que a leitura deve acontecer, que o estudo diário deve acontecer, que a gente precisa grifar as partes mais relevantes do texto, isso tudo precisa acontecer, tá certo? Continuar acontecendo diariamente, aquele estudo diário. Lembra? Aula dada, aula estudada. Isso não pode deixar de acontecer. Então, era para vocês grifarem, né? A ficha é sobre patrimônio cultural, ler, estudar e depois fazer essa atividade aí do esquema, que vocês também teriam que estudar a página 30 a 33 para ajudar aí no esquema, tá certo? Então, o esquema era patrimônio cultural. O que é o patrimônio cultural, pessoal? Ele pode ser material e imaterial. O material, conjuntos de bens palpáveis, aqueles que eu posso pegar, não é mesmo? Exemplo, olha lá, parques, monumentos, cidades históricas, Ouro Preto, Sabará, Salvador, tudo são cidades históricas, monumentos históricos, são praças, são igrejas, são casarões, né? Cidades como Ouro Preto, Sabará, Salvador, São Paulo, tudo são cidades históricas que contam um pouco da nossa história e é um patrimônio cultural material. E imaterial é o conjunto dos bens impalpáveis, aqueles que não podemos pegá-los. Quais são? As festas, as comidas, os bordados, as danças, as músicas, né? Tudo isso e muitas outras coisas, ele faz parte do patrimônio cultural imaterial da nossa cultura. Então, uma comida, né? Uma comida, o beiju, a feijoada, outras comidas, o queijo, ele faz parte do quê? Do patrimônio cultural e imaterial da nossa sociedade, tá certo? Da nossa cultura. A dança, o frevo, a festa junina, o maracatu e outras danças, eles são também patrimônio cultural e imaterial da nossa cultura, tá certo? Músicas como as cantigas de rodas, o forró, também são músicas da nossa cultura, que é um patrimônio cultural e imaterial. Tudo bem, pessoal? Então, você faça a correção direitinho, não esqueça de fazer a correção, tá certo? De organizar a sua atividade de forma clara, objetiva e sempre que você estiver, fazendo atividade, lembra que você vai estar estudando também. Então, se ela não está correta, você depois vai apagar e vai completar corretamente. Próximo, então agora nós vamos trabalhar das páginas 34 a 39 do livro de História, tá certo? Então, você abre aí, por favor, na página 34 e nós vamos falar agora de patrimônio natural. O que é o patrimônio cultural, pessoal? É todo local com grande importância histórica, cultural e ou econômica para uma população. Então, é o local que ele, economicamente ou historicamente, ele é um patrimônio natural, que faz parte da nossa cultura.
Grifem, por favor, marca texto. Patrimônio natural é todo local com grande importância histórica, cultural ou econômica para uma população, tá certo? Então, nós temos, por exemplo, aqui, parou de grifar, aqui no nosso patrimônio cultural, né, do Brasil, nós temos, por exemplo, a Gruta do Lago Azul, no município de Bonito, no Mato Grosso do Sul, e o Corcovado, no Rio de Janeiro, e as Cataratas do Iguaçu, no Paraná. Então, todos esses exemplos aqui, existem outros. Existe o Pantanal, existe vários outros lugares. Aqui no Goiás, né? Saindo aqui do Distrito Federal, entra no Goiás, tem vários lugares muito conhecidos que fazem parte do patrimônio natural da nossa cultura, tá certo, pessoal? Então, olha aí, essa imagem é a Gruta do Lago Azul, município de Bonito, lá no Mato Grosso do Sul, tá certo? Olha que lugar maravilhoso. Próximo lugar, onde falou aí que é um patrimônio natural, olha aí, o Corcovado, uma montanha de mais de 700 metros de altura, tendo em seu topo a estátua do Cristo Redentor. É um dos principais símbolos da cidade do Rio de Janeiro. O monte foi chamado de Corcovado devido à sua forma, que lembra uma Córcova, não é isso? Então, ó, essa fotografia de 2015 é um lugar maravilhoso. Quem já esteve no Corcovado sabe o tanto que esse lugar é lindo, onde fica o Cristo Redentor. Sou apaixonada por esse lugar, por ser um lugar tão lindo, onde a gente percebe a presença de Deus assim em detalhes. Então, é um lugar maravilhoso, vale a pena quem não conhece conhecer. Próximo, olha aí, as cataratas do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu. Eu não conheço, mas eu vejo por foto que é um lugar maravilhoso também. E é um patrimônio natural nosso, né? Faz parte da nossa cultura. Aí, na página 35, também fala assim: marcas afirmativas verdadeiras com V e as falsas com F. Patrimônio natural é o local com grande importância histórica, cultural e com a economia para uma população. Verdadeiro? Sim, verdadeiro. Toda formação natural é considerada um patrimônio natural? Sim ou não? Toda formação natural é considerada um patrimônio natural? Ah, uma florzinha que nasceu ali, ela é natural, uma árvore, ela é um patrimônio natural? Sim ou não? Não, né, pessoal? Falso. O Pantanal pode ser considerado um patrimônio natural? Sim, a tia Adriana até tinha falado, né? É um patrimônio cultural natural, sim. O frevo pode ser considerado um patrimônio natural? O frevo é uma dança. Ele é um patrimônio natural ou um patrimônio cultural? Natural, é cultural, né, pessoal? Então é falso. Ele não é natural. O frevo não é natural, ele é uma dança. Como exemplo de patrimônio natural brasileiro, podemos citar o Bumba Meu Boi? O Bumba Meu Boi é uma festa, não é? Então, não é considerado um patrimônio natural. F. A cavalhada de Pirinópolis e a capoeira baiana são consideradas como patrimônio natural brasileiro? Não, são danças, não é mesmo? Danças brasileiras, então não é considerado. Então, como é que ficou? Verdadeiro, falso, falso e falso. Ok, pessoal? Façam uma correção coletiva e coloquem o certinho, por gentileza. Próximo, olha aí. Pinte de vermelho, patrimônio material. De azul, patrimônio imaterial. E de verde, o patrimônio natural. Olha aí. Pirapurungas, no Rio Formosa. É o quê? Vai ser patrimônio material, patrimônio imaterial ou patrimônio natural? Natural, né, pessoal? De verde. Apresentação do jogo em piquete. O que vocês acham? Olha aí. Jogo de capoeira. O que vocês acham? Patrimônio material é um patrimônio imaterial ou um patrimônio natural? Imaterial, né, pessoal? Imaterial. O museu é um patrimônio cultural, é um patrimônio material, imaterial ou natural? Material, né, pessoal? Museu. Próximo. Coloque o certinho, verde, azul e vermelho. Próximo. O maracatu rural é um patrimônio que imaterial, não é mesmo? Se é imaterial, azul.
interna da Catedral de Brasília. Olha aí, é um patrimônio que material, então é vermelho. E aí, ó, Fernando de Noronha é um patrimônio natural da natureza, não é isso? Muito bem. Então façam uma correção coletiva. Coloquem em estudar também. Próxima página nós vamos falar sobre porta para leitura e escrita. O modo de fazer cajuína, patrimônio imaterial do Piauí. Pessoal, eu tenho uma curiosidade para falar sobre a cajuína. A cajuína é um suco que ela é extraída do caju, aonde a origem dela é no Piauí. E a tia Adriana tem muito conhecimento sobre isso, porque eu tenho 2 tios, irmãos da minha mãe, que eles produzem, eles têm um sítio onde eles têm muito caju, tem assim muito mesmo, eles plantaram muito caju, e todos os anos, de setembro a final de outubro, final de agosto até final de outubro, eles fazem a cajuína, colhe o caju, a família inteira colhe o caju, coloca nos tachos bem grandes, cozinha, é uma trabalheira, e eles fazem a cajuína. E esse suco, essa bebida, ele é muito utilizada lá no Piauí. Então as pessoas vão em casa, tem festa, casamento, tudo que há que reúne a família ou numa festa, reúne pessoas, tem lá a cajuína para se beber. Por quê? Porque é uma cultura muito presente no Piauí por ter muito caju. Então vamos ler? A cajuína é uma bebida produzida a partir do suco de caju. Modo de fazê-la é um patrimônio cultural imaterial que tem suas raízes na hospitalidade dos piauienses. Piauienses são as pessoas que nascem no Piauí. Geralmente, as garrafas de cajuína eram dadas de presente ou servidas às visitas em casamentos, aniversários ou quando um parente querido retornava de um lugar distante. A cajuína era feita pelas famílias no quintal da casa e a produção da bebida era liderada por mulheres. Por isso, muitas vezes, levava o nome de cajuína da Dona Júlia, cajuína da dona Volia e etc. A bebida era dourada e a bebida é dourada e atrai por sua cor, sabor e pelo modo tradicional como é feita. Quer dizer, ela não vai para uma fábrica, né? Muitas cajuínas são feitas lá em Teresina, lá no Piauí. Teresina é a capital do Piauí, onde a família da minha mãe mora, onde eles fabricam cajuína também. Feita manualmente pela família, como eu disse para vocês, coloca nas panelas bem grandes, o caju tem que ferver. A tia Adriana quando já viajou para lá, né, para visitar a família, a tia Adriana já viu a produção da cajuína. Então, assim, no Piauí inteiro é produzido cajuína de uma forma, como fala aí, de um modo bem tradicional, tá certo, pessoal? E aí, por que fala aí, ó? Fala assim, ó, a cajuína era feita pelas famílias no quintal de casa e a produção da bebida era liderada por mulheres, né? A maioria das mulheres, as mães, as avós, as tias faziam cajuína e fazem até hoje. Por isso, muitas vezes a cajuína tinha o nome de uma mulher, Dona Júlia, Dona Bia, Dona Antônia, Dona Clara, Dona Maria. Por quê? Porque as mulheres lideravam isso. Esse serviço de fazer cajuína, não que os homens não faziam, fazem, mas as mulheres lideravam e aí o nome ficava de cada mulher que fazia aquela cajuína, tá certo? Então vamos para a próxima página, pergunta assim: o modo de fazer cajuína é um patrimônio material de que lugar do Brasil? Do Piauí. 2. Em que ocasiões as famílias presenteavam com a cajuína? Em casamentos, aniversários ou quando um parente querido retornava de um lugar distante. Pessoal, toda vez que alguém daqui de Brasília vai lá, né, para casa da minha mãe, para familiares da minha mãe, quando a minha mãe viaja, a gente traz cajuína porque é uma bebida muito gostosa. Então a gente traz, às vezes traz várias, né, para ficar aí durante um tempo em casa saboreando essas cajuínas. Onde a cajuína era feita e quem fazia? Era feita pelas famílias no quintal de casa. Porque as cajuínas tinham os nomes como Dona Júlia e Volia? Porque a produção era liderada pelas mulheres. As mulheres estavam à frente para fazer essa cajuína.
No lugar onde você mora, tem uma bebida tradicional? Se há, responda que sim. Pessoal, eu não lembro assim, de alguma bebida feita aqui em Brasília, não. Eu não conheço. Se vocês conhecerem, pode anotar aí. Próxima página. Eu agora vou falar com vocês sobre essas fichas de história. A tia Adriana vai liberar 2 fichas de história para vocês fazerem a mesma coisa que foi feita com a outra. Ler, grifar, estudar, né? Para ter o conhecimento da matéria, para você entender do que nós estamos falando. É um texto complementar, tá certo? Para ajudar na compreensão do conteúdo. E é muito importante que vocês estudem, gente. Não deixa para estudar depois só para fazer prova. Lembra que a tia Adriana falou? A gente estuda para aprender primeiro. Fazer prova é uma consequência. Então pensa assim, eu tenho que estudar para eu aprender o conteúdo, para eu saber mais sobre o que nós estamos trabalhando. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Algumas marcas do passado. Em muitas cidades é possível encontrar ainda hoje vestígios e costumes e tradições das comunidades que os originaram. Esses vestígios trazem informações do passado, ou seja, revelam como viviam a sociedade de outros tempos, compondo parte de sua memória. Alguns deles se tornaram patrimônio histórico e cultural. Quer dizer, tudo que conta a história de um lugar, tudo que conta, né, o que aconteceu, fotos, monumentos, ele está registrando um momento daquele lugar. E muitas vezes esses documentos, esses monumentos, eles tornam-se o quê? Patrimônio histórico de um lugar, tá certo? Patrimônio histórico e cultural de um lugar. Por exemplo, lá em Ouro Preto, a igreja, ela contou a história daquele lugar, conta, Aleijadinho fez, trabalhou nos seus monumentos, com o ouro, né? Nós já falamos sobre isso. Aquela igreja conta a história daquele lugar de Ouro Preto, quando tudo começou. Então se tornou o quê? Um patrimônio, a cidade se tornou patrimônio histórico e cultural da nossa cultura, ok? Próximo. Patrimônio histórico cultural. O que é isso, pessoal? É um conjunto formado por bens históricos, artísticos, arquitetônicos, imateriais e naturais que têm importância pública. O que é importância pública? Pública é aquilo que é de todos nós, não é isso? Ele é importante para toda uma sociedade, não é só para uma pessoa, né? Eu tenho uma coisa dentro da minha casa, ela é importante só para mim, é um patrimônio meu que é importante só para mim. E o patrimônio histórico e cultural é o conjunto formado por bens históricos, artísticos, arquitetônicos e imateriais e naturais que têm importância pública. Por exemplo, lá quando nós falamos do Corcovado, que ele é um patrimônio cultural natural, não é isso? Nosso. Ele tem importância só para as pessoas que moram no Rio? Não. Ele tem importância pública para todos nós, pois guardam informações sobre a história e a memória de grupos que compõem uma sociedade. Tá certo? Grifem, por favor. Patrimônio histórico-cultural é o conjunto formado por bens históricos, artísticos, arquitetônicos e materiais naturais que têm importância pública. Por exemplo, artístico. Tudo que foi feito pelo Aleijadinho, né, que era um artista da época, do início da colonização, tudo que era feito por ele, obras, faz parte da cultura, do patrimônio histórico-cultural. Ele é importante só para a família dele? Só para as pessoas lá da cidade? Não. Ele é o quê? Ele é público para todos, tá certo? As imagens da página anterior mostram exemplos de patrimônio histórico e cultural das cidades de Ouro Preto e de São Paulo. Essas cidades mudaram com o tempo. Atualmente, mesmo com as mudanças, Ouro Preto é considerado uma cidade histórica, pois nela predominam as construções antigas que remetem a um passado distante e guardam a memória da população que viveu lá. Então, quer dizer, guardam uma história antiga, mas que ela ainda é presente. Porque olha aqui, nós agora, depois de muitos anos,
estamos estudando sobre isso. Então, por quê? Porque é um patrimônio histórico e cultural. Ficou fazendo parte dessa história, da nossa história. Não só das pessoas que vivem lá ou que viveram lá. Hoje é o quê? É um patrimônio o quê? Público, tem importância pública, tá certo? A cidade de São Paulo, por sua vez, também mudou. Hoje as construções que predominam são prédios, grandes avenidas e etc. Mas o seu marco inicial permanece como memória de uma fundação. Ok? Coloquem estudar, por favor. As cidades mineiras hoje e ontem. Olha aí, Teatro Municipal, antiga Casa de Ópera, Ouro Preto. E esse teatro municipal é o quê? É um patrimônio cultural. O quê? Material, patrimônio cultural material. É um teatro municipal que conta a história do nosso país, daquela cidade de Ouro Preto. Atualmente, Ouro Preto é uma das cidades mais visitadas do Brasil e abriga vários monumentos. Um deles é a Casa da Ópera, o teatro mais antigo do Brasil, inaugurado em 1770 e parte do patrimônio histórico e cultural da cidade. Olha aí, pessoal, antigo, mas faz parte da nossa história, faz parte da história dessa cidade. Por que é nossa? Porque está dentro do Brasil. Por que daquela cidade? Porque é na cidade de Ouro Preto. Então, é um patrimônio que é público, é de todos nós e que todos nós temos que cuidar. Outra cidade mineira importante é Mariana, fundada em 1696. É bastante conhecida pelas igrejas que conserva como Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora das Mercês e Nossa Senhora do Rosário. Todas elas foram construídas entre 1752 e 1769. Conta a história da nossa sociedade, do nosso país, daquela cidade. Diamantina também é uma cidade que se destaca em Minas Gerais. Durante o período da mineração, ela era considerada como o Arraial do Tijuco, porém recebeu o nome de Diamantina devido às minas de diamantes que foram encontradas na região. Então, quer dizer, no início da colonização do Brasil, encontraram-se muitas minas, muito ouro nessa cidade. Ela tinha outro nome, mas hoje ela se chama Diamantina. Então, ela faz parte da nossa história. Se faz parte da nossa história, ela é o quê? Um bem o quê? Um bem público, não é mesmo? Atualmente, Diamantina é considerada patrimônio cultural da humanidade. Também é conhecida por causa de seus músicos que durante a noite fazem serenatas nas ruas embaixo das sacadas dos casarões. Olha aí, todos esses aí, tudo isso aí, gente, faz parte da nossa cultura. Faz parte da nossa o quê? Da vida, da história do nosso país. Então, é um patrimônio histórico, cultural do nosso país, da cidade de Ouro Preto, da cidade de Diamantina, tá certo? Então, esse texto é o segundo texto, que também é para vocês estudarem, que é para vocês grifarem. A tia Adriana já grifou umas partes aí que vocês podem grifar também. Estudem, pessoal. São fatos importantes da nossa sociedade. É um conteúdo importante que vocês saibam. Discutam em família. Falem sobre isso com a família de vocês, com os pais, com os irmãos, com a mãe. Falem sobre isso, a forma que vocês estão estudando. Lembrando lá, aula dada, aula estudada. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Em 1713, atualmente, a cidade de São João del Rei era uma das vilas mais importantes de Minas Gerais. A extração do ouro, a agricultura e a criação de gado eram as principais atividades da região. Ainda hoje, a cidade preserva monumentos importantes, como a Capela de Nossa Senhora da Piedade e o Teatro Municipal. Então, olha aí, gente, isso aí é o quê? Conta história, então é patrimônio cultural da humanidade, é nosso. Então, se é patrimônio cultural, ele é público, ele é nosso, todo mundo tem que cuidar.
Patrimônio cultural da humanidade é o bem ou o conjunto de bens naturais ou culturais de importância reconhecida para a humanidade que deve ser protegida e preservada. Olha que legal. Estudem, isso aí é conhecimento para vocês. Não esqueçam, eu preciso que vocês estudem. Quem conhece essas cidades, lembra os lugares que já foi, eu tenho certeza que vários alunos já foram em algumas dessas cidades aí, como Ouro Preto, como Rio de Janeiro, como Sabará, como São João del Rei. Muita gente conhece esses lugares aí, tá certo? É só para a gente compreender a verdadeira importância que isso tem para a nossa história, tá certo? Então, pessoal, depois de tudo isso que você estudar, que você ler, que você grifar, você vai fazer as páginas 39 do livro texto de história e vai fazer as páginas 26 e 27 do livro de lição de casa, tá certo? Estudem, estudem para vocês aprenderem o conteúdo, tá bom? Um beijinho, fiquem com Deus e Nossa Senhora proteja vocês e a família de vocês e até a próxima aula de história. Beijinhos no coração e estudem, não esquece. Aula dada, aula estudada. Vamos continuar firme nos estudos.